Chega o fim do ano, pessoal, com as festas de Natal de Réveillon, estar feliz parece algo obrigatório, mas nem sempre as pessoas se sentem assim. E aí, o que fazer? Se isolar? Há uma cobrança muito grande na felicidade, né? E ao contrário disso, tem gente que se sente depressivo e a depressão natalina ou depressão de fim de ano é definida pela angústia e falta de coerência do que a pessoa está sentindo com o clima da felicidade, né? O período exige, a gente tem que estar feliz. Parece que é um gatilho, né? E por isso que a gente trouxe esse assunto para conversar, né, com a psicóloga que está aqui conosco. Eu tenho o prazer de, então, conversar com ela, com a Carla Simão. Boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Gisele, boa tarde. Boa tarde também para todo mundo que está nos acompanhando aí pela NDTV. Eu estava falando, né, essa exigência de a gente ter que estar feliz e você estava assim, balançando a cabeça. Não é? Certeza. Parece que, né, chega a época do Natal, fim do ano, tem que estar todo mundo feliz. As pessoas confundem muito o fim do ano com o fim do mundo, né? Sim. Então, se eu não estiver feliz, eu não vou receber bem essa nova coisa que vai surgir de alguma maneira e de alguma forma, esse novo capítulo da minha vida, da vida dos meus colegas, né? Enfim, e existe muito essa cobrança e essa relação de que Natal é família, Natal é felicidade, Natal é Ano Novo é mudança. E muitas vezes essa cobrança e essa comparação vai fazendo com que a gente entre em um estado mais depressivo do que um estado de felicidade. Piora, né? Como é que as pessoas podem se enquadrar nesse tipo de depressão? Existem hoje alguns estudos que falam sobre depressão sazonal. Então, o que é depressão sazonal? É aquela que é afetada por algumas épocas do ano. Ela ainda não está no DSM. O DSM é o nosso livro de diagnósticos em saúde mental, que os psicólogos e os psiquiatras usam, mas alguns artigos já falam dessa importância e da relação entre o ambiente, ou seja, onde a gente está inserido, e os nossos sintomas, né, e o nosso humor. E aí, dentro da depressão sazonal, ela começou a ser estudada na relação entre as estações do ano. Então, no inverno, em momentos em que a gente não tem tanta luz solar, pode existir. Mas, alguns estudiosos, né, vêm trazendo ela também para o fim do ano, nesse período de que existe uma mudança de calendário, mas não necessariamente uma mudança de vida. E aí as pessoas acabam, muitas vezes, atropelando suas responsabilidades, outras vezes entrando numa autocobrança de eu preciso estar feliz, eu preciso conversar com a minha família, eu preciso estar em todos os eventos. E aí a gente tem dois padrões. A gente tem aquele padrão do eu me desespero se eu perder alguma coisa, e a gente tem aquele padrão de eu não quero em nada porque eu acho essa época muito ruim. Então, esses dois padrões de não adaptação a essa época do ano são bastante reconhecíveis, não só nos pacientes, né, em quem nos procura nos consultórios, mas na nossa vida, no nosso dia a dia também. O que as pessoas que estão ali, o pessoal que está assistindo, que se identifica, o que ela deve fazer? Importante reconhecer os seus valores, os seus limites, né? Dentro da psicologia, a gente tem várias formas de entender o ser humano. A forma com qual eu trabalho é a terapia cognitivo-comportamental. E dentro da cognitivo-comportamental, a gente fala muito em lista de valores. Então, o que é importante para você? Saber o que é um valor teu, né? O que é algo importante para ti, muitas vezes vai te guiar em escolhas, em comportamentos e até mesmo em pensamentos. Por exemplo, existem pessoas que têm um valor muito forte de família. Então, deixar de comparecer a um evento familiar nessa época do ano pode gerar uma angústia maior ainda, num sentido de eu não quero ir porque eu não gosto da comemoração, mas a família é um valor, então se eu não for, eu vou estar perdendo algo que é importante para mim, que é a família. Então, sempre ponderar quais são os seus valores e quais são os seus limites. A gente não precisa estar presente em todas as confraternizações, em todos os lugares, né? Porque parece que as pessoas querem resolver o mundo. Quer que a casa esteja limpa, quer comprar presente para todo mundo e não pode, quer estar em todas as festas e quer estar bem, feliz. Gente, isso é humanamente impossível. Eu comecei, Carla, a fazer algumas coisas, sabe? Eu comecei a mudar. Mentalmente isso. Não, eu não preciso estar tudo assim. Exatamente. Eu tenho que estar com saúde e tenho que me encontrar com a minha família. Botei prioridades na minha vida e o resto fui deixando. Der, deu, não der, não deu. Exatamente. Porque eu ficava deprimida no final do ano. Porque daí é uma quantidade de eventos muito grande, né? Às vezes a pessoa trabalha em mais de um lugar, às vezes é do setor, depois da empresa, às vezes da família do esposo, da esposa e depois, né, de outras pessoas e vizinho e prédio. E tudo isso vai fazendo com que a gente fique numa autocobrança muito grande
importante também. É muito, gente. É uma cobrança excessiva de tudo e ainda tem que estar feliz, Uhum. sorrindo. Agora, o que fazer, assim, ó, quando é que essa depressão sazonal, enfim, esse período deprimido, Uhum. quando é que tem que procurar ajuda? Quando isso começa a virar uma depressão, né, uma patologia? Isso, quando a gente começa a ter esse sintoma em outras áreas, em outros momentos da vida também. Por exemplo, final do ano não é um lugar, não é uma época boa para mim, então eu sei que eu vou ficar triste nesse final do ano. Mas essa tristeza não fica só no final do ano, ela começa a aparecer em outros momentos, ela começa a ser recorrente, ela começa a entrar numa coisa de evitação, então eu evito conhecer pessoas novas, coisas novas, eu evito muitas vezes fazer coisas que eu gostava de fazer e agora eu não gosto mais, perco prazer nas atividades da vida diária, aí a gente já caminha para uma depressão, Sim. um quadro depressivo em si, aí a gente precisa de ajuda. Sim. Muitas vezes também nesse período tem algumas pessoas que procuram psicólogo justamente por começarem a sentir esses sintomas. E claro, a gente vai ajudar, vai entender, né, de onde vem, mas a gente começa a caracterizar como depressão, propriamente dito, quando isso ocorre em mais períodos e de maneira mais exacerbada. Se extrapolar esse período, pessoal, aí, né, liga lá a anteninha, né? Exatamente. Tem como prevenir, né? A gente já falou, né? Eu dei um exemplo, né, pessoal? Eu mudei comportamentos, mas isso leva anos, né? Mas assim, Exatamente. a gente tá aqui, novembro, né? 15 de novembro, feriado, falta aí, né, um pouquinho pro Natal, um pouquinho mais de 30 dias. E aí, tem como prevenir? Sim, a gente pode aproveitar até o feriado, né, para começar a pensar nos nossos valores, nas nossas ideias, mais ou menos planejar o quanto que eu posso gastar, por exemplo, nesse final do ano. Importante, né? Aonde que eu posso ir, quais são as festas que eu já tenho programadas, quais são as festas que eu não tenho, né, ou que possa vir a ter. Então, eu trabalho numa empresa, a empresa sempre faz uma festa de final de ano e não tem data. Então, né, eu vou pensando e vou entendendo aonde que eu posso estar e onde eu não posso estar, sempre conectado com seus valores. Para muitas pessoas, o trabalho vai ser mais importante do que a família. Para outras, isso vai ser ao contrário, a família é mais importante do que o trabalho. Sempre observar as suas questões de saúde também. A gente não precisa estar presente o tempo todo e feliz o tempo todo. Então, tem lugares em que a gente vai porque é uma obrigação e aí a gente marca a presença, né, e faz aquele... abanar, e é isso aí. Uma social. Exatamente. A famosa social. E tem lugares em que a gente vai despender muito mais a nossa energia e o nosso cuidado, que são os lugares onde realmente se importam e a gente se importa com essas pessoas também. Com certeza. As redes sociais têm potencializado essas questões? Com certeza. Muitas vezes, quando a gente abre o Instagram nessa época do ano, a gente tem as famílias montando árvores gigantescas. Tem uma coisa que eu me sinto culpada. Daí vem as culpas, né? As culpas que daí elevam a gente, deixam a gente deprimidas. É a tal das fotos de família, né? Eu sempre falo, esse ano eu vou fazer. E não fiz. Mas eu não sou muito de foto, então não é prioridade. Mas daí eu fico pensando, aí ver no Instagram e ponto. Exatamente. No Instagram, às vezes o TikTok, né? Tipo, todo mundo fez foto de família, não fiz ainda. Será que ainda tem horário? Daí tem pessoas que se desesperam porque não conseguem horário, tem pessoas que procuram horário a qualquer custo. Enfim, a gente tem os padrões de comportamento. Mas as redes sociais com certeza potencializam estes sentimentos e pensamentos. Pessoal, não viva ali, viva fora, né? Deixa aquilo ali de lado um pouquinho e não se compare, cada um, e faça a reflexão que a Carla Simon acabou de falar pra gente, né? Reflita, escolha as suas prioridades. E não precisa estar feliz o tempo todo, só aqui no Ver Mais, tá? Aqui no Ver Mais. Aqui a gente tá feliz, né? Com os nossos, nós estamos felizes, mas a gente vai construindo a vida aos poucos. Com certeza. Carla Simon, muito obrigada, viu? Imagina. Psicóloga, arrasou. Imagina, eu que agradeço e estamos à disposição. Valeu, gente!